Aqueles que esperavam que nesse capítulo de The Beginning of the End a gente ia ter o Rei Anão e o Rei Humano caindo na real, sinto lhe informar que infelizmente os dois não só estão fazendo isso por puro egoísmo, como também vão entregar o Prota de bandeja pro inimigo. E aí galera, beleza? Quem fala é o Art. Galera, antes do vídeo começar, eu apenas queria falar sobre alguns pontos que rolaram no capítulo passado, como por exemplo, o fato do Prota ter chegado dentro do castelo flutuante pra ser julgado pelo Rei Anão, o Rei Elfo e o Rei Humano. E graças a tudo isso, a gente já pôde ver no início do julgamento que o Rei Anão não era muito fã da ideia de fazer com que o Art fosse solto. E fora que, pra que isso acontecesse, o cara utiliza de vários argumentos sem fundamento pra tentar manter o Prota preso o mais rápido possível, fazendo com que ele puxasse briga com o Alduin durante tudo isso. E graças a tudo isso, a gente também teve quase que um embate entre duas lanças dentro do próprio salão do comitê. Nessa circunstância, o que acabou resultando na prisão do Prota dentro de uma das celas mais escuras e tenebrosas que existiam abaixo do castelo flutuante do conselho, até que ele logo depois descobre que a Cynthia estava presa no mesmo local que ele se encontrava atualmente, desse modo encerrando o capítulo 143 da Webtoon de The Beginning of the End. Agora, prosseguindo pro capítulo 144, a gente não só vê que o Arthur descobriu que a Cynthia tinha passado boa parte do tempo dentro daquele local, como ela já tinha ficado presa ali pouco antes de começar todo o massacre dentro da Academia Shiro. Durante tudo isso, a gente também descobre que a notícia de todo o B.O. que tinha rolado dentro da academia tinha sido mantido em segredo, fazendo com que o nosso Prota tivesse que dar uma boa resumida pra explicar tudo que tinha rolado pra Cynthia dentro da escola. Ou seja, o cara falou sobre o Draniv, tudo que tinha rolado entre ele e o Lucas, entre várias outras coisas. Mas uma coisa ainda não estava muito clara na mente do Prota, que era o porquê da Cynthia estar presa dentro daquele local pouco antes dele ter se encontrado com o conselho. Afinal, pelo fato de ela ser a diretora dentro das localidades onde se encontrava a escola mais prestigiada de magos dentro de Gigantia, era de se esperar que ela nunca teria sido presa no meio de todo esse B.O. Só que quando a gente pensa que o Prota ia perguntar sobre isso, é aí que a Cynthia pergunta e agradece o Arthur, tentando entender o que o Lucas tinha se tornado e pedindo pra que ele explicasse como o Lucas estava e que aparência ele tinha no momento que eles se enfrentaram. É aí que o Arthur explica que o Lucas estava utilizando o mesmo tipo de droga que começou a circular por dentro da escola, que estava sendo distribuída pelo grupo radical, fazendo com que o cara tivesse ficado mega tunado graças a todo esse elixir que ele tinha tomado, só que com um diferencial, porque ele tinha conseguido manter a sanidade até aquele momento, se é que dá pra dizer que o Lucas teve algum tipo de sanidade durante a sua vida. Afinal, o Prota tinha percebido que ele tava tendo plena noção do que ele tava fazendo durante tudo aquilo, fazendo com que a Cynthia perguntasse em seguida se o Art sabia quem era o responsável por tudo aquilo, e ao responder que não tinha noção por ter chegado logo depois, é aí que ele também pergunta o porquê, mas a mulher já desvia a conversa falando que era apenas uma curiosidade que ela queria confirmar. Quando ela diz isso, é aí que a gente vê ela falando que ela sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde e que isso não demoraria muito tempo pra acontecer, só que o que ela não esperava é que eles iam acelerar os planos de uma maneira tão rápida assim, deixando o nosso Prota com uma pulga atrás da orelha pra saber quem eram ele e o que ela tava falando ali em relação a esses seres. Nisso a gente vê que tem um silêncio durante essa última pergunta, o que fez com que o Prota botasse a cachola pra funcionar e ligasse os pontos, entendendo qual era o ponto durante essa situação. Só que ainda assim, tudo que ele pensava e tinha organizado na sua mente, ele queria que estivesse errado na sua conclusão, desse modo falando pra diretora Cynthia que ele queria que ele estivesse errado naquele momento. E por causa disso, ela também já fala que ela nem se considerava mais uma diretora, ou podia dizer que era uma diretora, já que o conselho estava cogitando em colocar ela como uma possível fachada para todo esse B.O. que rolou dentro da Academia Shiro, ou seja, um bode expiatório. A gente vê que mesmo isso acabou deixando o Prota ainda mais curioso para saber que tipo de bode expiatório ela seria, e ela explica que isso seria uma manobra para poder tirar a atenção de todo o pessoal sobre o B.O. que tinha rolado dentro da Academia Shiro. Você fala que quando ela fala isso, é aí que a gente vê que ela pedindo para que o Art não perguntasse mais nada para ela, pois logo depois ela também já explica que ela não podia revelar várias outras coisas que ele estava curioso, pois ela estava sobre um tipo de maldição que nesse momento ela não podia se opor, já que essas maldições faziam parte de forças que nem ela e o Prota podiam ir contra atualmente. Inclusive é até dito por ela que apenas por pensar era uma coisa suficiente para que ela sentisse a maior dor extrema, deixando o Prota ainda mais frustrado. Afinal, ele percebeu que aquilo era uma grande conveniência para toda aquela situação, até que ele percebe que a única coisa que ele podia fazer era esperar para ver qual seria o veredito do conselho. E na hora que ele percebe isso, é aí que ele dá uma porrada numa barra de ferro da cela, até que ele agradece por toda a informação que a antiga diretora da Academia Shiro tinha dado para ele, o que também fez com que ele se desculpasse no mesmo instante, com a gente vendo que logo depois a cena foi cortada
pro escritório do Blaine, com o Dhalsim chegando full pistola pelo fato do Blaine não ter cumprido com o acordo. E se você chegou até aqui e quer contribuir de alguma forma para que o canal continue a trazer vários e vários conteúdos, como por exemplo esse da Webtoon de The Beginning to The End, se inscreva no canal e deixem o like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho na hora de ver as notificações, pois essa é uma maneira de você sempre ficar ciente quando sai um conteúdo novo aqui no canal, seja de The Beginning ou qualquer outro. Mais pra frente, além de você estar ajudando a gente a chegar na meta de 500 inscritos para poder liberar a aba comunidade, fechou? Então vamos continuar. E ao ter dito isso, foi aí que a gente viu que o Blaine disse pro Rei Anão que ele ia ter o seu voto, falando logo em seguida que, no entanto, ele não podia condenar o Prota daquela maneira, afinal todos os argumentos que o Dhalsim tinha utilizado contra o Prota eram completamente infundados, pois aquilo se tratava da pessoa que tinha salvado toda a geração futura de magos que vinham pra Dicantia protegê-la futuramente, incluindo o próprio filho e a própria filha do rei humano. Só que mesmo ouvindo isso, é aí que o Dhalsim fala que eles não teriam rei, nem rainha, nem futura geração, caso eles não cooperassem com o que ele tava pedindo, que normalmente faz com que o Rei não ficasse full pistola, dando uma porrada na mesa e ao mesmo tempo explicando que caso eles não entregassem o Prota, provavelmente não existiria continente para contar a história. E isso também incluía a Sylvie, que também era parte importante desse plano, pois eles iam entregar ela para uma pessoa misteriosa que ainda não foi revelada dentro da Webtoon, afinal isso apenas fazia parte do acordo. E depois de ter dito tudo isso, é aí que a gente vê que o Blaine nem parecia ter se importado com tudo isso, pois logo depois ele começa a derramar vinho dentro da sua taça para que ele continuasse bebendo, além de também dizer que ele sabia o que estava em risco e o que podia estar em jogo nessa história, e isso era motivo suficiente para que o Rei dos Anões não tivesse que ficar toda hora enchendo o saco dele para lembrar isso a todo momento, o que aliás já faz com que ele perguntasse pro Rei Anão se ele sabia o quão grave podia ser a situação para que eles tivessem que trair o seu povo, o que fez com que o Rei Anão já contra-argumentasse, falando que caso o continente fosse destruído não haveria ninguém para que eles tivessem que trair, e que nesse momento a coisa mais importante que seria preciso salvar era o que eles deveriam se focar para que nada desse errado. Nisso o Blaine responde falando que o Rei Anão só tava falando aquilo justamente por ter tirado dele da reta e dos entes queridos dele, da mesma forma que ele tava oferecendo pro Blaine, já que era esse tipo de coisa que ele provavelmente devia dizer quando ele ia dormir à noite. E graças a isso, outra vez a gente vê que o Rei Anão não tava nem um pouco preocupado com o pessoal que seria do seu reino nesse momento, já que o cara tava mais preocupado em qual riqueza, dinheiro ou poder ele poderia ganhar caso ele servisse o outro continente, e que junto de tudo isso viriam incontáveis partes de um conhecimento infinito. E na hora que o Blaine questiona ele sobre o que poderia acontecer com seu povo, é aí que a gente vê o Blaine abrindo o jogo com o Rei dos Anões, falando que eles sabiam o que ele podia fazer com os reinos de Spin e Dave, fora Elanoy, que provavelmente ia ser o local que ia sofrer mais durante todo esse processo, mas o Rei Anão não tava nem se preocupando com isso, afinal ele achava que os elfos sempre foram muito certinhos para poderem colaborar com toda essa tramóia que eles estavam planejando, mostrando que a única coisa que o Rei Anão tava se preocupando no fundo era as riquezas e o poder e o conhecimento que poderia ser trazido para Dicaten quando a invasão terminasse. Ou seja, provavelmente o cara tava iludido com a visão que a Lacria ia deixar ele ser um tipo de soberano, inclusive ficando até deslumbrado pelo fato de ele ter imaginado que ele teria riqueza infinita e imortalidade durante essa conversa. Só que o Blaine nem pensava que as coisas poderiam ser tão fáceis, pois nesse momento o cara não só deixa bem claro que ele poderia ser um cara completamente diferente da laia do Rei Anão, já que nesse momento ele tava pensando em tudo como uma medida para que a sua família ficasse bem. Só que o Blaine já sabia que as coisas nem de longe iam ser tão fáceis como dessa maneira, inclusive até batendo o copo na mesa full pistola, pedindo para que o Rei dos Anões não comparasse ele a pessoas da sua laia, pois diferente dele, ele tava pensando na sua família para que ele pudesse dar o melhor para os seus filhos e a sua esposa depois de tudo isso, pois ao contrário do Rei Anão, ele não queria ter que abandonar todo o seu povo para ganho próprio ou então outras riquezas, e pensar no que os alacrianos fariam quando chegassem aqui, já que caso eles fossem espertos, provavelmente eles transformariam todos os habitantes de Dicaten em escravos no futuro, e foi apenas pelo amor à sua esposa e os seus filhos que ele acabou quebrando o seu orgulho como rei e aceitando toda essa situação. E aliás, quando ele também diz isso, é aí que a gente vê que o Blaine também estava pensando em preservar toda a linhagem sanguínea dos Glader ao ter relembrado de apunhalar o seu pai, pensando que provavelmente todos os seus ancestrais perdoariam ele por todo esse B.O. que estava rolando, o que fez com que o Rei não percebesse que não ia dar mais para conversar com o Blaine depois de ele ter ficado dessa maneira, fazendo com que ele vazasse dali o mais rápido possível. E ao ter fechado a porta, é que a gente percebe que o Blaine parecia estar começando a ter uma ideia meio nobre por estar se sacrificando pela sua família, e que nada do que ele tinha oferecido como riqueza, poder ou vários
várias outras coisas não significavam nada pra ele, mas foi aí que o negócio começou a desandar, porque durante esse momento de pensamento e várias taças de vinho, a gente vê que o cara começa a falar que ele sempre quis ser um dos magos mais poderosos, assim como o Rei Anão, dentro de Dicátia, para que ele pudesse deixar todos os seus ancestrais mais do que orgulhosos, e isso era algo que ele nem mesmo tinha conseguido alcançar ou conseguiria alcançar futuramente, já que o máximo que ele tinha conseguido alcançar era uma parte do estágio vermelho do seu núcleo de mana. E não para por aí, porque a gente também vê que o cara começou a sentir a inveja da própria família, porque eles tinham conseguido ter mais aptidão do que ele. Imagina só que diferente do pai, ele não queria ficar obcecado por poder, da mesma forma que o antigo rei, percebendo que ele nunca poderia perder o seu objetivo em momento algum, pelo qual ele teria desejado esse poder. Ou seja, o Blaine dizia que queria esse poder justamente para poder proteger a sua família de qualquer mal que aparecesse, o que de certo modo acabou não dando muito certo, pois mesmo o cara possuindo as duas lanças mais poderosas dentro de Dicátia atualmente, ele não conseguiu suprimir ou diminuir esse sentimento de inferioridade que ele possuía nesse momento, até que durante todas essas taças de vinho a gente já percebe que o cara já tava meio chapado, e por causa disso ele acaba caindo no chão, quebrando a taça logo em seguida, e por causa disso foi aí que ele começou a se questionar se ele realmente estava fazendo aquilo bem a intenção de proteger a sua família, ou então se seria pelo fato de ele desejar a mesma coisa que o Rei Anão queria nesse momento. E após tudo isso, é aí que o cara começa a soltar um sorrisinho macabro, se lembrando da primeira vez que ele tinha encontrado o Art lá atrás, quando o Art tinha feito o Sebastian de boneco de teste com o seu legado bestial, percebendo que a coisa que seria maior do que a força do Prota durante esse momento seria o seu azar, pelo fato de ele ter se envolvido nisso tudo. E graças a tudo isso, é aí que a gente vê ele soltando umas risadas macabras, depois de todo esse flashback, tentando descobrir se ele realmente estava fazendo isso pelo bem do continente, ou então, que na verdade ele estava fazendo isso pelo seu próprio bem maior. Desse modo, encerrando o capítulo 144 da Webtoon de The Beginning After the End. Então galera, o que vocês acharam desse capítulo? Eu sinceramente esperava um pouquinho mais, mas pra falar a verdade, o próximo capítulo é o que eu mais tô ansioso dentro da Webtoon, porque se eles não desacelerarem, vai ser no capítulo da semana que vem, que provavelmente a gente vai ter o Aldir aparecendo pra brigar dentro da Webtoon e rolando uma luta de uma Asura contra duas lanças no capítulo seguinte. Mas claro, se você quiser saber mais sobre o que vai acontecer no próximo capítulo, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou estar deixando aqui nos cards e na tela final. E se você não quiser perder quando esse conteúdo sair aqui no canal da Webtoon mais pra frente, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar pra geral que curta ou ainda não conheça a obra de The Beginning After the End, além de não esquecer de ativar o sininho pra não perder as notificações. Afinal, esse é um modo de você sempre ficar ciente quando sai um conteúdo novo e sempre ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui pro canal. E não vai embora não, porque aqui embaixo, caso vocês fiquem interessados, eu tô deixando 3 playlists, uma da Webtoon e uma da Novel, além de tudo que eu tô trazendo sobre The Beginning After the End aqui pro canal. Valeu, falou, fui!